Você se acha uma pessoa desorganizada? Sabia que 56% dos brasileiros têm dificuldade em organizar suas tarefas pessoais e de trabalho? E muito dessa desorganização são causadas pelas mídias que cada vez mais têm competido pela nossa atenção, fazendo com que a nossa geração fique cada vez mais desatenta e relapsa. Assim como surgiram muitos aplicativos para roubar a nossa atenção, também vários surgiram para ajudar a gente a organizar o nosso tempo. Infelizmente, para mim, a maioria deles não funcionou, mas hoje eu quero te mostrar alguns métodos que realmente funcionaram para mim e que ajudaram a organizar pelo menos um pouquinho a minha vida. E aí, você quer conhecer esses métodos? Fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para começar a minha história triste, eu preciso remontar a minha infância. E quando eu era uma criança, eu sempre fui uma criança que conseguia atender as expectativas muito fácil. Então eu sempre era muito elogiado por ser inteligente, por ser uma criança calma, por sempre estar prestando atenção e respeitar os adultos. Além disso, eu amava livros, recebi vários livros da minha Dinda, da minha mãe, e desde cedo eu aprendi a ler e já tinha muita familiaridade. Eu sempre respeitei muitos adultos e prestava bastante atenção na aula, o que fazia com que eu quase nunca precisasse estudar para as provas ou para trabalho. Eu sempre era considerado acima da média, sempre tive notas muito boas, e até na hora de brincar, eu e a minha irmã, a gente nunca fazia brincadeiras normais, tipo pega-pega, esconde-esconde. A gente sempre fazia brincadeiras cinematográficas, inventava histórias e coisas muito, muito grandes para as nossas brincadeiras. E toda essa gratificação e elogios que eu recebia, toda essa facilidade em ser acima da média mesmo sem estudar, fez com que eu me tornasse um adulto muito preguiçoso. Quando a vida adulta bateu na porta e as responsabilidades novas chegaram, eu sempre tive muita dificuldade em me organizar, em fazer uma boa gestão do meu tempo, em cumprir todas as tarefas e principalmente em aprender a estudar, porque eu acabei tendo que aprender a estudar de fato muito tarde. Antes eu conseguia sempre prestar muita atenção na aula, decorar tudo, isso era o suficiente. E aí eu tive que descobrir quais métodos de estudo me ajudavam a decorar melhor as matérias. Eu descobri que eu sou muito bom ouvindo e anotando. Eu não sou tão bom, por exemplo, fazendo coisas digitais, mapa mental, coisas assim digitalmente, ou até digitando. Eu prefiro escrever no papel mesmo. Acho que isso sempre me ajudou mais, mas isso, claro, eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô me aprimorando e eu ainda tenho muita dificuldade com isso. E para ajudar essa geração que cresceu assim como eu, com muita gratificação e com muita facilidade em cumprir tudo, parece que a gente teve um choque muito grande, porque na nossa infância a gente não era acostumado a estar tão inserido digitalmente quanto a gente está hoje. Parece que a internet e a sociedade em geral, ela compete o tempo inteiro pela nossa atenção. Então você está sempre tendo pequenos prazeres, como por exemplo os vídeos curtos, né? Hoje em dia tem muito vídeo curto em todas as redes sociais, tem pequenas doses de prazer que você vai consumindo e cada vez mais as coisas são encapsuladas para serem cada vez mais rápidas, cada vez mais curtas, e você tem que em pouco tempo suprir todas as suas expectativas. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade em prestar atenção em coisas que demandam tempo, como aprender a fazer algo novo, ou aprender uma matéria nova que exige muito tempo, ou fazer atividades dentro do trabalho ou da escola que também demandam tempo para você fazer. E tudo isso prejudica a nossa mente, a gente está ficando cada vez mais doidinho e cada vez com mais dificuldade, tanto de se concentrar quanto de fazer as atividades e lembrar de fazer as atividades. E não é como se você pudesse fugir das redes sociais ou dos meios digitais, porque hoje tanto as empresas quanto as escolas e faculdades cobram que você esteja online o tempo inteiro. Então você vai ter atividades online, você vai ter que estar no WhatsApp sempre respondendo mensagem ou e-mail, e tudo isso faz com que a gente fique cheio de coisas e não só use esses meios para o trabalho e escola, mas também acabe usando pessoalmente e acabe, se distraindo com outras coisas. E esse vídeo não é para xingar todos os métodos de organização. Então sim, para você conseguir se organizar hoje em dia, você precisa ter pelo menos um método de organização ou alguma coisa que te ajude a fazer as coisas e lembrar das coisas. E para começar, eu quero explicar para vocês que eu sou muito ruim nos meios digitais. Assim, eu trabalho e faço tudo nos meios digitais e eu amo a facilidade do digital, mas nenhum método digital até hoje de organização de tempo me ajudou, porque eu sempre esqueço de entrar nos meios. Então é muito frustrante você pegar, por exemplo, um Trello, um Google Agenda, todos esses eu já utilizei, tá? O Trello ele é muito bom, você pode organizar coisas que você tem para fazer, coisas que você tá fazendo e coisas que você já terminou de fazer. E esse é só o mais básico, tem vários outros métodos de organização também que você pode fazer dentro dele, mas isso seria ótimo. Você vai lá, configura e bota todas as suas atividades lá, mas se você, por exemplo, esquecer de entrar no aplicativo ou esquecer de abrir o site, aquelas coisas não existem, entendeu? Pelo menos pra mim funciona assim. Então, se eu esqueço de entrar um dia no Trello, a minha mente não vai lembrar que as coisas não existem, simplesmente não existem.
Então, o Trello e o Google Agenda e o aplicativo Notion ou Notas do celular, eles têm esse problema para mim. Eles não funcionam porque muitas vezes eu preciso de aplicativos que sejam mais ativos nessa nossa relação. E o que acontece é que a maioria você tem que ser passivo e você tem que se adaptar a usar esses métodos. Então, você tem que ir lá, entrar no portal, organizar a sua rotina lá, e é muito frustrante. Quando você faz tudo isso, organiza a sua rotina, passa a tentar manter um dia a dia dentro daquela lógica do aplicativo para incluir ele dentro do seu dia a dia, e no final das contas parece que não funciona, que você continua esquecendo de abrir ele, ou de olhar o aplicativo, ou de anotar as coisas, o que acontece muito também. Eu esqueço muito de anotar o que eu tenho que fazer, e isso é bem ruim. Então acaba que mesmo que você se esforce, muitas vezes eles não se adaptam tão bem ao seu dia a dia. Quem é uma pessoa desatenta e tem dificuldade de lembrar das coisas, sabe que para você adicionar um aplicativo desse, ele precisa estar dentro da sua rotina em pouquíssimo tempo. Porque se você não conseguir inserir ele dentro da sua rotina em pouco tempo, você não vai conseguir lembrar de abrir ele todas as vezes, porque ele não faz parte do seu dia a dia. E se você demora muito, você perde o foco de atenção desse aplicativo. Então você acaba esquecendo ele ou cansando de usar. No geral, eu preciso de métodos que gritem comigo, que sejam, sabe, que tenha som, ou que seja visual, que de alguma forma me ajude a lembrar do que eu tenho que fazer. E muitos desses métodos digitais acabam pecando nisso, porque eles são bastante passivos, e se você não lembra de entrar ou de abrir ele, você não vai conseguir utilizar. Mas assim, não é uma coisa exclusiva dos meios digitais. Eu, por exemplo, já gastei dinheiro comprando um caderninho muito bonito para botar no bolso, deixar e fazer anotações, e eu esqueci de pegar ele para fazer as anotações, ou de abrir ele durante o dia e olhar o que eu tinha que fazer. Então assim, eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu lembro mais das coisas quando eu escrevo elas, mas mesmo assim, eu já comprei caderninhos para deixar no meu bolso e esquecia de anotar ou de ver as anotações. Então não é uma coisa exclusiva do digital, mas em geral, métodos que são silenciosos e que eu preciso ativamente lembrar de ver eles não são muito bons pra mim. Eu já tentei usar até alarme, por exemplo, que tem esse negócio mais de sons e tal. Só que eu não gosto de alarme porque nem sempre eu tenho ambientes onde é legal você ter um negócio disparando, né, em alto volume. Eu nem sempre sei quando no meu dia eu vou poder me concentrar, então eu já tentei, por exemplo, botar alarmes, meio-dia, lembra de fazer tal coisa, ou 3 da tarde, lembra de fazer tal coisa, e aí acontecia de na hora eu estar ocupado e não poder dar atenção para aquilo. Então não é sempre que o alarme funciona para mim. Precisaria ser uma mescla muito boa de alarme com alguma coisa, tipo uma inteligência artificial, ou alguma coisa que realmente pudesse entender que naquele momento eu não pude, mas que eu vou precisar daquele alarme de novo mais tarde. São coisas que, se eu tiver que lembrar de marcar o alarme, ou melhor, não deu nesse horário, eu vou ter que lembrar de remarcar o alarme, pra mim já perdeu o sentido. E finalmente eu chego nos métodos que realmente funcionaram pra mim, que foram 3, até hoje, pelo menos 3 principais que funcionaram pra mim. Podem ter mais, mas esses 3 funcionam bem. Pro trabalho eu costumo usar post-it. E sim, é uma coisa bem antiga e que muita gente usa também, mas o post-it ele me ajuda bastante porque ele fica ali embaixo do meu monitor, então é muito difícil eu não conseguir ver ele. Então mesmo quando eu acabo esquecendo de lembrar, ele tá ali, eu consigo ver ele, e aí eu consigo lembrar que eu tenho que fazer tal coisa. Então eu sempre deixo eles, por exemplo, da ordem de mais importantes até menos importantes, ou mais urgentes a menos urgentes. Tenho várias cores também que eu coloco. Quando eu preciso, eu boto um maiorzão, assim. Eu consigo me organizar, eu consigo ver eles. Então eu chego no trabalho, sento e já vejo os post-its e já sei o que eu deixei do último dia ou o que eu ainda preciso fazer. Então isso facilita. E eu já consegui adicionar eles no meu dia a dia. Então quando meu chefe ou quando alguém fala, Arthur, tu tem que fazer tal coisa. Aí eu pego um post-it, anoto, rolo e pronto. Eu consigo fazer isso em 5 segundos. Eu normalmente consigo fazer isso e acabo não me perdendo, que nem por exemplo, eu tenho que fazer isso, aí eu abro um site, me logo, e aí eu tenho que anotar. E aí eu ainda vou ter que lembrar de abrir esse site. Pra mim isso não funciona. O cheat ele é rápido, é fácil, em 5 segundos eu anotei, já coloquei lá, e já tá na minha memória geral aqui, porque em algum momento eu vou ver, eu vou olhar pra ele e vou conseguir lembrar que ele existe. E em casa, por exemplo, quando eu tenho que servir a minha marmita ou pegar alguma coisa
coisa que eu deixei na geladeira e eu não botei na marmita, porque, por exemplo, às vezes eu levo iogurte ou eu quero deixar a marmita dentro da geladeira e eu preciso lembrar de pegar, porque sim, eu posso acabar esquecendo de pegar a marmita dentro da geladeira e levar a mochila vazia. Posso. Então, quando eu preciso, eu boto também um papelzinho num imã na frente da geladeira, né? Pega a marmita, pega não sei o que, faz não sei o que. A geladeira também é um bom lugar para eu conseguir me lembrar de fazer as coisas quando eu tô em casa. E outro método que eu sempre utilizei, há muito tempo eu utilizo e acabei tendo que voltar a utilizar recentemente, é o meu braço. Porque eu pego muito ônibus, ou tô sempre de camisa curta, eu quase nunca uso casaco. Então, por exemplo, tem alguma coisa que a pessoa fala e eu não tô no meu trabalho, ou é pra alguma coisa pessoal, eu tenho que lembrar de fazer quando eu chegar em casa, eu vou e anoto no meu braço. Porque sim, esse é o método mais efetivo. Quando eu tô no ônibus, eu tô segurando, olho pro meu braço e lembro. Quando eu tô em casa, eu tô mexendo no computador, olho pro meu braço e lembro. Então, sim, anotar as coisas no meu braço é um dos métodos mais efetivos para eu lembrar das coisas, porque até o horário que eu tomar banho, eu vou conseguir lembrar daquilo. Então, já tá ótimo, entendeu? E às vezes, quando eu não fiz, eu vou confessar pra vocês, às vezes quando eu não fiz aquela atividade ainda e eu tô tomando banho, eu só passo assim, de leve, pra não apagar tudo, que daí eu vou lembrar de pelo menos refazer a anotação e deixar de novo marcado na minha pele pra eu lembrar de fazer. E claro, eu não sou um completo biruta que não consegue usar nada digital. Eu uso, por exemplo, o aplicativo de notas do celular para coisas que são a curto prazo. Então, por exemplo, eu preciso anotar uma lista de compras que eu vou usar no mercado. Quando eu chegar no mercado, eu vou lembrar que eu tenho uma lista de compras. Se eu não lembrar também, eu tô maluco. Então, assim, para esse tipo de coisas onde eu vou lembrar de procurar nas notas, eu uso as notas do celular. Sempre que eu preciso lembrar alguma coisa que eu sei que eu vou procurar depois, eu anoto nas notas do celular, porque eu sei que eu vou procurar depois. Então, quando eu vou no supermercado, ou quando eu preciso apresentar algum trabalho, ou quando eu quero anotar alguma coisa das loucuras da minha cabeça que se passam aqui, ou alguma ideia de vídeo, eu sei que quando eu tenho alguma ideia de vídeo, eu anoto nas notas. Então, sempre que eu penso, será que eu tive alguma ideia de vídeo e não lembro? Eu vou lá nas notas do celular e procuro. Então, é esse tipo de coisa que eu sei que eu vou procurar lá, eu anoto lá. Mas assim, coisas que eu não vou procurar, eu acabo não anotando. E a raiz de todo esse problema é que, infelizmente, eu tenho aprendido recentemente a como me organizar. Então a minha cabeça ainda é a cabeça de uma criança. Estou sempre pensando em muita coisa e muita coisa se passa. Às vezes são ideias, às vezes são só piadas sem graça, mas muita coisa se passa dentro dessa cabeça, né? Então tem muita coisa para ser organizada dentro de mim e eu acabo sempre tendo dificuldade em lembrar das coisas e de focar nas coisas e de ter foco em momentos que eu preciso, ou de, por exemplo, ter consciência de que eu preciso dedicar tempo para estudar, porque são coisas que eu pouco fiz na minha vida e eu preciso começar a fazer cada vez mais. Além disso, as redes sociais só pioram nisso, porque a todo momento elas estão competindo pela nossa atenção e hoje em dia você, para ter um celular útil, o celular tem tudo, então você tem 1000 aplicativos instalados, 100 aplicativos instalados e todos eles têm notificação. Então eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas notificação do celular sempre me ajudou. Para mim não ajuda, porque a notificação do celular, eu tenho vários aplicativos com muitas notificações. Então é como se eu entrasse naquele grupo de zap, sabe, da família, da igreja, ou algum grupo assim que tem muita mensagem, você entra, tem 100 mensagens. A pessoa pode ter te marcado lá e falado, nossa, Peter, eu preciso que você traga alguma coisa muito importante. Mas tá no meio daquelas 100 mensagens, eu não vou olhar aquelas 100 mensagens com o mesmo olhar que eu olharia 3 ou 4. Então é a mesma coisa, quando tem centenas de notificações, ela vai se perder naquelas centenas de notificações. E é exatamente por esse excesso de informações e todo mundo querendo te dizer alguma coisa o tempo inteiro, que cada vez mais a nossa atenção tem se perdido. E eu me sinto muito perdido, com muita dificuldade de me lembrar das coisas a maior parte do tempo. Enfim, para concluir, eu continuo procurando métodos, tentando aprimorar minha organização. Ainda não tá 100%, ainda não é perfeito. Volte e meia eu cometo algum erro grave, tipo alguma coisa que eu não podia ter esquecido e eu acabei esquecendo, ou perdendo alguma data importante. Mas em geral, eu tenho conseguido estancar 70%, 80% das minhas coisas mais importantes com esses métodos doidinho da cabeça, mas que para mim funcionam e que são úteis. Se você também se sente um pouco doidinho, não tenha medo de ser doidinho, de anotar coisa no braço, de botar post-it em toda a sua casa, porque é isso, é mais importante você conseguir lembrar e não perder coisas importantes do que você ter medo de chamar atenção por conta disso e acabar perdendo coisas que você não poderia perder. E esses pequenos avanços que a gente vai dando, eles ajudam muito na nossa produtividade, mesmo que sejam pequenos avanços. Quanto mais você conseguir dar esses pequenos passos, mais você vai se tornando uma pessoa um pouco mais produtiva. Então a dica que eu deixo pro final é para que você busque métodos que realmente
realmente possam te ajudar. Vai testando até encontrar alguém que realmente grite com você, que fale com você, que você lembre de fazer as suas coisas. E é claro que você precisa urgentemente melhorar sua rotina e fazer com que ela te ajude a lembrar das coisas. Se você utiliza muitas redes sociais ou acaba perdendo muito tempo quando você tá em ócio ou com tédio nas suas redes sociais, você tem que reduzir isso. Tentar fazer atividades que ajudem, por exemplo, tenta ler um livro, isso geralmente demanda muito tempo, uma atividade que você precisa usar muito o seu cérebro, então você vai acabar conseguindo aprender a se concentrar de novo nas coisas de longo prazo. Se você se propor a fazer atividades que demandem isso, como ler livros ou ver filmes sem mexer no celular, fazer coisas que você vai demandar tempo, e eu recomendo filmes antigos que você realmente tem uma demora até você chegar no ápice, você ser recompensado por assistir toda aquela história. Exercite isso para que você consiga recuperar um pouco desse foco que a gente tem perdido cada vez mais. E por fim, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque todo mundo tá um pouco perdido e um pouco desorganizado hoje em dia, né? Ninguém foge dessa regra. E não esqueça também de curtir, comentar aí embaixo, comenta o que você achou sobre o vídeo, o que você tem usado para se organizar, coisas doidas, mas que te fazem lembrar. Por exemplo, eu deixo sempre uma xícara em cima da mesa para lembrar que eu tenho que tomar café, eu deixo sempre uma sacolinha com alguma coisa para lembrar de levar, sabe? Coisas bobas, mas que você faz e que dão certo, porque é isso que importa, entendeu? É isso, muito obrigado e tchau.